E aí, galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão? Que saudade de vocês. Estou aqui de novo para a gente fazer um resuminho da matéria de América dos povos pré-colombianos, né? Ou dos povos originários da América, como vocês estão vendo na aula Paraná. E aí eu trouxe um resuminho, então, para a gente fazer sobre esse conteúdo, só para dar uma facilitada um pouco na vidinha de vocês, ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem que lembrar que é o seguinte: antes do Colombo chegar aqui na América, já haviam povos vivendo aqui, né? Muitos povos. Tanto os Tupi-Guarani aqui no Brasil, quanto os povos pré-colombianos, como os astecas, os maias e os incas, tá? Então, essas sociedades, elas eram sociedades consideradas complexas. O que significa isso? Significa que elas tinham estruturas sociais, elas tinham divisão de tarefas, elas tinham líderes, elas tinham pessoas que cuidavam da divisão de tarefas, pessoas que estavam num nível mais baixo. Então, elas eram sociedades complexas, né? Elas tinham estruturas complexas. Né? Então, quando eles, de uma certa forma, os espanhóis e os portugueses chegaram aqui na América, eles encontraram uma certa resistência. É claro que as sociedades andinas, como a gente chama, que são as sociedades que viviam na região dos Andes, né? Na região do Peru, do México, da região da Guatemala, eram um pouco mais desenvolvidas que as sociedades tupi que viviam aqui no Brasil, tá? Mas elas eram sociedades bastante desenvolvidas. Então, vamos começar falando dos maias, tá? Então, como eu falei, de maneira geral, essas civilizações elas eram bastante desenvolvidas e elas constituíam o que a gente chama de império teocrático. Vamos voltar lá no Egito, lá na Mesopotâmia. O que é o império teocrático? É quando a gente tem um império baseado no poder dos deuses, onde os líderes, eles recebem, ou eles têm o direito de ter poder baseado num poder divino, ou seja, num poder baseado nos deuses, né? Eles recebem aquele direito de ter poder com base nos deuses, né? Ou seja, o imperador possui um caráter divino, ele tem um caráter, um poder recebido de Deus ou dos deuses. Tá? Então vamos começar pelos maias. Os maias, eles têm uma. A gente tem que lembrar que a primeira coisa, a princípio, a respeito dos maias, é que eles são um povo que estão localizado ali na península de Yucatán. Onde que é a península de Yucatán? Ela fica ali no sul do México, próxima à região do Caribe, tá? Então, é mais ou menos onde ficaria ali a região do sul do México, pega a região da Guatemala, da região do Belize, tá? A gente tem aqui mais ou menos um mapinha, mais ou menos, para vocês terem uma noção da onde fica aqui. Aqui é a região do Golfo do México, tá vendo? Então, você tem um império que a gente consideraria descentralizado, né? Eles não constituíam um império centralizado, não era um império onde todas as forças e todos os poderes ficavam centralizados na mão de uma única pessoa, era um império espalhado, era um pouco dividido, tá? Então, os centros urbanos, né, as cidades, elas eram independentes, elas funcionavam de maneira independente, tá? Então, quando os espanhóis desembarcaram aqui no Brasil, aqui nessa região, né, nas Américas, ali por volta de 1518, mais ou menos, eles encontraram uma sociedade bastante fragilizada, porque apesar de tudo, o que acontecia? Os maias, eles eram uma sociedade grande, mas eles eram uma sociedade bastante dividida em várias cidades, tá vendo? Eram várias cidades, era uma grande civilização, mas era uma civilização dividida, não era uma civilização politicamente e militarmente centralizada. A organização econômica deles era baseada principalmente no cultivo do milho, tá? Para alimentação, do algodão e do cacau, tá? O cacau do chocolate é o cacau do chocolate, tá? Eles não consumiam o cacau daquela época como a gente consome hoje, tá? Eles usavam o cacau para fazer uma bebida à base de cacau, tá? É uma bebida fermentada, eles usavam para fermentar essa bebida, eles fermentavam essa bebida e consumiam como forma de bebida, não como a gente consome o cacau hoje em forma de chocolate, ok? Eles só vão usar o cacau para fazer chocolate muitos e muitos anos depois. Eles usavam o cacau principalmente para fazer uma bebida, tá? A organização social deles era bastante rígida, ou seja, era bem dividido em classes sociais, família real, trabalhadores especializados e os trabalhadores braçais. O que a gente tem de vida cultural de interessante aqui é o seguinte:
Eles eram dotados de uma grande capacidade de produção de cerâmica. Então, nós temos uma grande produção artística por parte dos maias, tá? Porque eles produziam bastante cerâmica, eles eram grandes escultores, tá? Então, nós temos uma diversidade cultural nesse aspecto bastante interessante, tá? Porque eles eram grandes escultores, grandes construtores. Os maias foram uma das populações mais dotadas em termos de arquitetura, tá? Uma abundância de arquitetura na civilização maia é muito grande. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de uma pirâmide maia, tá? Construída de uma forma bastante elaborada, vocês podem ver. Eles desenvolveram uma coisa que a gente quer, assim, o conceito de número zero não foi desenvolvido apenas por eles, tá? Porque os hindus, os muçulmanos também desenvolveram esse conceito. Porque você vai falar assim, professora, eu expliquei isso para vocês uma vez em sala de aula, que a ideia do número zero era uma coisa muito complexa. Você desenvolver um número que não significa, entre aspas, nada, não faz sentido. Mas na matemática, a falta do número zero dificultava fazer cálculos. Então, você criar o conceito de zero para elaborar cálculos facilitou a vida das pessoas. Tá? Então, por exemplo, você contava até 9. Aí você fala, professora, mas a gente tem 10 dedos. Exatamente, a gente tem 10 dedos. Então, faltava um número para completar esse número 10. E aí surge o conceito de zero. Então, surgir o conceito de zero facilitou o cálculo, tá? Isso aí vocês podem perguntar para a professora de matemática que ela explica melhor para vocês, tá? Pergunta para a Alessandra que ela explica melhor para vocês. Mas esse número do conceito, essa ideia do conceito de zero facilitou bastante o cálculo. Então, ajudava bastante no conceito de construção de pirâmides e tudo mais. Na religiosidade deles, eles tinham também a questão do... Eles acreditavam na ideia de destino, né? Que o destino era regido pelos deuses. Então, que a vida deles funcionava da forma como os deuses queriam que funcionasse, né? Que o Itzama, que era o deus principal deles, era o Senhor do Céu, era o deus mais importante, né? E eles cultuavam também o deus Sol, o deus da chuva, as divindades ligadas à agricultura, à caça, à natureza, eram os deuses deles. Os deuses deles, os principais deuses deles, eram todos ligados à natureza. Tá? Então, uma classe de sacerdotes que ligavam, os sacerdotes que regiam a vida religiosa, né? Além da satisfação de suas necessidades e alimentação, também cobravam inúmeros encargos da população, o que explica os meios que dispunham para empreender grandes realizações. Então, o que eles faziam? Havia uma classe de sacerdotes que tiravam um certo proveito da população conta dessa questão religiosa, né? Então havia um certo exagero por parte das questões religiosas em que os sacerdotes tiravam proveito das pessoas por conta dessas questões. E aí nós vamos entrar no Império Inca. O Império Inca, ele vai ter uma característica bastante interessante. Eu até tô com um livro meu aqui do lado, eu vou até mostrar para vocês. Que é um livrinho bem legal, que eu queria ter levado para vocês na escola e eu não pude levar. Eu acabei não podendo levar ele para vocês, mas assim que eu puder, eu vou levar para vocês verem quando a gente estiver em aula. Deixa só eu arrumar aqui. Bom, eu acho que eu perdi a página aqui, mas tudo bem. Depois eu acho. Esse livro aqui, ó, é um livrinho que é um compilado de informações sobre história, tá vendo? Ele é bem bonitinho, é um livrinho bem legalzinho, bem bonitinho. E esse livrinho, ele tem uma parte aqui que fala especificamente sobre, ó, deem ao sol o sangue dos inimigos para beber, fundação de Tenochtitlan. E aí ele conta a história dos maias e dos incas. Dos incas e dos astecas, tá? Que a população inca e a população asteca fundaram impérios. E aí ele fala mais ou menos o quê? Da fundação do Império Inca e do Império Asteca por volta do século XIII, tá? Então, 13, 14, mais ou menos. Então, um pouco antes do surgimento da vinda dos espanhóis para a América. Então, o que vai acontecer nesse período? O Império Inca ele vai se desenvolver ali na Cordilheira dos Andes, que é aqui na região do Peru, aqui,
tá? Principalmente Peru, Colômbia e Equador, mas mais no Peru, que é onde a gente vai ter o auge do Império Inca, tá? Ele vai se consolidar, assim, no sentido de ser um império forte, principalmente no século XV, então entre 1438 e 1471 vai ser o auge do seu império. Uma característica importante do Império Inca, ele que era um império beligerante. O que significa beligerante? Significa que ele é um império militar, que ele é um império de luta, que ele é um império que briga, que ele é um império que tenta conquistar outras populações, que tenta conquistar outros povos. E é nesse sentido que ele é beligerante, porque ele briga, tá? Ele é um império que luta, de um império que briga por território, que briga por povos, enfim, é nesse sentido, tá? Então, o poder do Império Inca, ele é basicamente um poder ligado aos militares e à religião. Então, ele também é um império teocrático. Então, ele também é um império que recebe o seu poder, os seus líderes entendem que o seu poder vem de Deus, tá? Vem dos deuses. Então, o imperador é considerado filho de Deus, nesse caso, o Inti Raymi. Ele é considerado, né, ele concentrava todos os poderes e era guardião dos bens do Estado, especialmente da terra, tá? Essa terra era dividida em 3 partes. Então, era a terra do Deus Sol, reservada para os sacerdotes, a terra do Inca, né, reservada à família imperial, e a terra da população, que era entregue às comunidades para garantir o sustento, porque a população que fazia o quê? Trabalhava na terra, fazia agricultura e tudo mais. Então, qual era a hierarquia social, né? A gente tem o Inca, os nobres, os parentes do imperador, né? Os postos altos do governo, os funcionários públicos e artesãos, né? Ourives, pedreiros, padeiros, alguma coisa assim, e os agricultores presos à terra, que eram aqueles que trabalhavam a terra e não podiam se desligar dela porque senão morreriam de fome, tá? E nessa população a gente tem uma coisa interessante no caso dos Incas, que é o seguinte: você tem um sistema de agricultura bastante diferenciado, que é o sistema de terraço. Tá? Eles vão criar um sistema onde eles vão colocar, como a região ali é uma região montanhosa, eles vão criar um sistema de irrigação onde as plantações elas ficam como se fosse uma escadaria, tá? Por quê? Porque daí eles criam um sistema de irrigação onde a água desce, ela sobe, eles vão criar um sistema para fazer a água subir, e aí ela vai, conforme chove e tudo mais, ela desce, então vai criando pequenos alagados, tá? Então é muito interessante. Então, a organização econômica deles também vai ser organizada basicamente numa questão de trabalho coletivo, ou seja, vai ser adaptado por idade, tá? Cada idade, conforme a sua idade, você vai trabalhar em um determinado local, de uma determinada maneira. Isso é bastante interessante, porque daí a população tinha acesso à terra e era obrigada a cultivar os campos do Deus Sol e do Imperador, mas ela tinha uma certa uma agricultura baseada mais ou menos de acordo com a idade. A base da economia, né, da agricultura desenvolvida era em região montanhosa, então ela tinha que ser feita nesse sistema de terraço. Então, devido a excedente populacional, todo pedaço de terra era cultivado. Então, assim, como tinha muita gente nessa sociedade, qualquer pedacinho de terra tinha que ser cultivado. Por isso que eles criaram esse sistema de terraço, tá? E tudo que era produzido era estocado para períodos de escassez. Então, assim, o que eles podiam guardar, eles guardavam, eles criaram sistemas de estocagem e tudo mais para poder guardar. Então, aspectos culturais, né? A gente tem as construções de estrada, que é bastante interessante. O sistema deles de estrada permitiu que fosse criado um sistema de postagem, né? Tipo um sistema de correio, para facilitar a comunicação entre as cidades. Eles tinham um sistema de numeração decimal, o que é interessante, que era o quipu, que era usado para contar. A gente tem um sistema de cordões, que é bastante interessante, que servia para. Era como se fosse um sistema de nó. Então, eles iam colocando os nós presos em cordões para ir contando a quantidade de coisas que eles tinham,
né? E cada nó valia um tanto de coisas. Então, assim, não era uma coisa só. Cada nó era uma quantidade X de coisas, né? Então, também eram bastante interessantes. Eles não dominavam o ferro e a roda, mas deixaram para obras arquitetônicas bastante interessantes. Assim, mesmo eles não tendo domínio do uso do ferro, eles tinham domínio de uso de outras coisas. Então, mesmo eles não tendo domínio do uso do ferro e nem usando a roda, que eles não usavam a roda nessa época, você vai falar assim, nossa, professora, mas na Europa eles já usavam a roda, já usavam carroças e tudo mais. Exatamente, eles usavam, mas aqui eles não usavam ainda, mas ainda assim eles produziram obras bastante significativas. Uma delas é a cidade de Machu Picchu, que é a cidade mais importante que tem mais importante que tem dos Incas, e eles conseguiram produzir, mesmo sem ter a habilidade com esse tipo de material. Aqui é a cidade de Machu Picchu, para vocês terem uma noção. Olha a altura onde isso foi construído. É o ponto turístico aqui do sul do país, do sul das Américas, mais visitado. É um lugar belíssimo. E também adoravam vários deuses, né? Era um povo que adorava vários deuses. Também eram deuses ligados à natureza, chuva, terra, sol, as árvores, pássaros, alguns até os pássaros, tá? E aí a gente vai falar dos astecas. Então, antes da gente falar dos astecas, eu só quero fazer mais uma observação, tá? A gente tem com a chegada dos espanhóis, uma perda bastante significativa dessas culturas, dessas experiências desses povos, tá? Mas os astecas, em geral, eles eram um povo que ocuparam uma área entre 300 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, e chegaram a uma população de 12 milhões de habitantes. Então, eles foram uma das populações mais numerosas da América Latina, tá? Então, eles viviam um pouco mais ao norte, onde viviam os maias, né? Eles viviam no Vale do México, eles eram mais numerosos, eles foram uma população bastante grande, e a principal cidade que eles ocuparam é a cidade de Tenochtitlan, tá? É um nome difícil, mas vamos repetir. É Tenochtitlan, tá? É o nome da cidade que eles ocuparam, que corresponde hoje à cidade do México, que é onde é hoje a cidade do México, tá? Também criaram um império que a gente chama de Império Teocrático do Regadio, tá? Esse Império Teocrático do Regadio, ele tem o objetivo de ser o quê? Um império ligado a questões, o império também teocrático, no sentido de ser um império onde o imperador ele tem poderes considerados divinos. É uma sociedade que não possuía fronteiras, né? Assim, ela se baseava na aliança entre 3 grandes cidades. Então a gente tem aqui, ó, a região do Império Azteca, tá vendo? Aqui é a região do México. Aqui é o Golfo do México, aqui é o Oceano Pacífico. Aqui é um quadro famoso, tá? Que representa a cidade de Tenochtitlan. Então a organização econômica deles, a princípio, ela se baseava no quê? De que eles viviam de caça e pesca, basicamente. Depois eles vão passar a se dedicar à agricultura, que vai se tornar a principal atividade econômica deles, né? Eles vão ser cercados por uma região, assim, essa cidade, ela é mais ou menos uma região cercada por uma espécie de um pântano, né? Então eles vão espalhar uns juncos de madeira e esteiras e vão colocar lama por cima. E nessa lama eles vão plantar coisas, tá? Então é porque essa cidade ela ficava numa espécie de, quase como se fosse uma espécie de ilha, tá? Então o milho vai ser o alimento principal que vai ser produzido, tanto que os astecas vão ter uma relação com o milho bastante interessante. Depois de muitos anos trabalhando com esse material e produzindo esse material, eles vão criar uma relação, inclusive de que eles vão dizer que o homem veio do milho, né? Eles têm uma lenda para isso, dizendo que o homem veio do milho, eles vão criar um deus para isso, dizendo que o homem veio do milho, que o homem foi criado do milho. Eles têm uma lenda para isso, tá? Dentro da cultura asteca existe uma lenda para isso,
tá? Então, eles extraíam também uma bebida muito forte do cacau, que é o chocolate, que depois vai virar chocolate, tá? O comércio era intenso, ele vai ser produzido, vai ser bastante significativo, eles têm uma relação comercial bastante grande, de produtos bem variados, tá? Entre legumes, ervas medicinais e produtos materiais como machados, artesanato e tudo mais. A moeda de troca principal vai ser o cacau, que ela é considerada uma riqueza bastante importante. E dentro dos aspectos sociais, a gente vai ter o quê? Um povo que é basicamente muito guerreiro, um povo conquistador, é um povo que tem uma estrutura militar bastante organizada, tá? Comandava exércitos bastante grandes, tinha dividia o poder com uma espécie de que eles consideravam uma espécie de mulher serpente, né? Não vamos dizer assim, que era responsável pelas leis e impostos e construção e distribuição de alimentos. Essa espécie de mulher serpente, na verdade, é só uma sacerdotisa ou alguma coisa nesse sentido, tá? E aí você tem, então, no topo da cadeia hierárquica dentro da sociedade, o quê? Nobres, militares e sacerdotes. Aí na segunda etapa você tem artesãos. E na terceira etapa você tem os camponeses e os escravos. Os camponeses e os escravos, você tem os camponeses e os escravos em geral são prisioneiros. Prisioneiros são esses? Prisioneiros de guerra, geralmente, tá? Povos que eles dominaram, cidades que eles ocuparam, e aí eles tomaram esses povos para si, tá? E criminosos que eventualmente cometeram algum crime e aí foram condenados a trabalho escravo, tá? Então, uma forma de você ascender socialmente na sociedade asteca, era você se destacar como guerreiro. Então, se você se destacasse como guerreiro, se você melhorasse, fizesse alguma coisa honrosa como guerreiro, você podia crescer dentro dessa sociedade. Eles valorizavam muito a questão da educação nessa sociedade, então você poderia crescer socialmente se você fosse muito bem educado, se você fosse o filho de um nobre, tá? Mas assim, se você fosse o filho de uma pessoa mais pobre, mas você fosse um guerreiro, você poderia melhorar de vida socialmente, sabe? Caso você se tornasse um guerreiro, alguma coisa assim, e se destacasse no campo de batalha. Na vida cultural, eles têm, a gente pode destacar algumas coisas interessantes, tá? Eles fabricavam papel, tá? A partir de casca de figueira brava. Eles compunham peças dramáticas de representação teatral, ou seja, eles faziam peças de teatro. Existe uma prática de curanderia, ou seja, eles tinham curandeiros para como que funcionava como uma espécie de médicos, vamos dizer assim, e era passado de pai para filho, tá? Eles tinham técnicas avançadas de construção, tá? E a expressão artística principal deles era a escultura em forma de pedra, tá? Através de estátuas, são muitas, enfim, né? Através de estátuas, qualquer coisa em forma de pedraria, alguma coisa assim, tá? Aqui a gente tem o famoso calendário solar asteca, que é o famoso calendário que o pessoal fala que é o calendário do Apocalipse, que é o calendário do fim do mundo, que é o calendário solar que fala sobre eventos que ainda vão acontecer, que não aconteceram, porque o cálculo dele aproximado diz que ele tem uma projeção de 5.000 anos que ainda não se concretizaram, né? Desde quando ele foi criado até quando ele ainda seria a data final dele, tem até 5.000 anos. Então, dizem que tem eventos ali que estão escritos que ainda vão acontecer. Por isso que o pessoal fala que é o calendário do Apocalipse e tudo mais. Então, a gente tem aqui na questão religiosa dos astecas, né? Uma devoção do colibri, tá? Do Deus do Sol ao meio, do Deus do Sol ao meio-dia. Então, tem uma característica específica, tá? As entidades astecas, elas têm uma característica bastante peculiar, tá? Elas são bastante sanguinárias. Então, assim, os astecas eram um povo conhecido por sacrificar humanos em honra aos seus deuses. Então, existe números muito assim, bastante grande de pessoas que foram sacrificadas
em honra aos deuses astecas. Só os astecas faziam isso? Só isso? Faziam isso? Não, os incas também faziam, tá? Mas a gente sabe que os astecas faziam com maior frequência e em maior quantidade sacrifícios humanos para os seus deuses. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, que por isso que eu trouxe aquele livro que eu te mostrei, que é um códex. O que é um códex? O códex é como se fosse uma espécie de livro, tá? Ou na verdade, é um grande, é um grande livro, na verdade, tá? Vamos colocar assim, que era onde os astecas contavam as suas histórias, né? Esse códex aqui, ele se chama Códex Mendonça. E aqui é o códex que conta a história de como os astecas escolheram a cidade de Tenochtitlan para poder fazer a sua cidade, né? Para tornar a cidade de Tenochtitlan a sua cidade. E além da conta que a história da cidade de Tenochtitlan foi a seguinte: uma águia teria pousado em cima de uma pedra nesse local, e ali teria sido o local que essa águia anunciou que deveria ser a cidade de Tenochtitlan. Então, por isso, os astecas escolheram esse local para ser a cidade de Tenochtitlan. Então, esse códex é um registro da história da cultura asteca feito em 1540 por um artista asteca para apresentação ao Carlos I da Espanha, que era o rei da Espanha. Tá? Eu vou ver se vocês conseguem ver. Eu espero que vocês consigam ver. É esse aqui, é o Códex Mendonça, tá? Tudo que eles faziam em forma de códex, não só os astecas, tá? Mas os incas também, os maias também. A gente fala, as obras deles são o códex. Eles usavam para quê? Para poder usar para contar as suas histórias, através dos códex. E o que são esses códex? São essas pinturas, né? Então, normalmente eles usam para quê? Para contar suas histórias, para contar como era o que eles pretendiam, o que os deuses tinham falado para eles, uma aventura, uma guerra, uma batalha, alguma coisa, tá? Então, aqui tem um filme, tá? Que eu vou mostrar para vocês, que chama Conquista do Paraíso. Já, o nome do filme é Conquista do Paraíso, é 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme que, se a gente estivesse tendo aula, eu talvez passasse para vocês assistirem. Se vocês tiverem oportunidade de assistir, pode assistir. É um filme muito legal que fala sobre a chegada dos espanhóis no continente americano, tá? É um filme bem legal. Se vocês tiverem oportunidade de assistir, assistam. Eu ia gostar bastante, ok? Então, até assim, por enquanto, isso aqui era só para a gente fazer um resumo bem resumidinho mesmo, sabe? Só para a gente não ficar. Eu sei que as aulas de vocês são um pouco mais pesadas, tem um pouco mais de informação. Eu queria só fazer um resumo para dar uma aliviada mesmo para vocês, ok? E para finalizar, eu acho que é só isso mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma coisa interessante para falar. Não, é só isso mesmo. A princípio é só isso mesmo. Ah, e deixa eu dar uma dica. Essa coleção de livros que eu mostrei para vocês, ela tem de várias matérias, tá? Tem de história, filosofia, geografia, cinema, política, não sei o quê. Quem tiver interesse, fica a dica, uma coleção super legal, vocês vão gostar, ok? Um abraço, meu bem. Beijo, tchau, tchau.